Bem-vindo ao canal de Sociologia e de Questões Sociais. Eu sou o professor Fernando Nogueira Dias, sociólogo e autor, e vou agora falar-lhe da importância da comunicação nos sistemas de interação. A aproximação da comunicação ao conceito matemático de função ou de relação prende-se com o facto de, nas interações humanas, o que constitui a essência da observação sociológica serem as relações e não as coisas ou as pessoas nas suas características individuais. Igualmente, o que importa no enquadramento comunicacional são as relações e não as grandezas isoladas, ou seja, o emissor ou o receptor do processo de comunicação, como seja pai, filho, mãe, isolados, por exemplo, uns dos outros. Diz-nos o sociólogo norte-americano Talcott Parsons que a cibernética se insurgiu nos finais da década de 40 contra a perspectiva reducionista de isolar os factos sociais, procurando evitar que a ação social e humana fossem explicadas por um só mecanismo de controlo. Na realidade, com o advento desta ciência, muito contribuíram os conceitos de sistema, comunicação, homeostasia, autocontrolo, retroalimentação, etc., para uma visão não determinista dos sistemas sociais. Igualmente, para o comunicólogo e psicoterapeuta austríaco Paul Václavic, fazendo a apologia do nascimento da cibernética como uma nova epistemologia e uma nova perspectiva do funcionamento dos sistemas de interação complexos, salienta o papel da retroalimentação da informação na estabilidade e na adaptação destes ao seu meio ambiente. Sem dúvida que a retroalimentação, conhecida também por feedback, é um aspecto importante na análise social, uma vez que ela tem um papel fundamental no condicionamento do comportamento dos sistemas. Desta forma, tratando-se de retroalimentação positiva, o sistema tende para a mudança, para a perda de estabilidade e, por conseguinte, para o desvio do padrão de funcionamento. Se, pelo contrário, se trata de retroalimentação negativa, o sistema tende para a homeostasia, para a mudança da estabilidade das relações, diminuindo, por isso, o desvio das regras de funcionamento. O equilíbrio proporcionado pela comunicação nos sistemas sociais é, na visão de Talcott Parsons, e passo a citar, um ponto de referência fundamental para a análise dos processos através dos quais um sistema ou se ajusta às exigências que uma transformação no meio circundante impõe, sem sofrer transformações de estrutura importantes, ou não consegue ajustar-se e segue outros processos, transformações de estrutura ou a sua própria dissolução enquanto entidade sistémica, análoga à morte no caso do organismo, ou a consolidação de uma deficiência que implicará o desenvolvimento de estruturas secundárias de caráter patológico. Fim de citação. Ao romper-se o equilíbrio, gera-se assim uma transformação no sistema. No caso dos sistemas sociais, Parsons apresenta-nos dois tipos de transformações. No primeiro, o equilíbrio rompe-se, originando um novo equilíbrio, não havendo neste caso modificações no sistema, o que o autor considera um fenómeno corrente e natural da vida em sociedade. Mas no segundo, rompe-se o equilíbrio para dar lugar à transformação da estrutura do sistema, verificando-se esta situação quando as pressões do interior ou do exterior sobre o sistema são excessivamente fortes.
Todavia, a transformação das estruturas do sistema poderá vir a sofrer resistência a partir do seu próprio interior ou do exterior, podendo o sistema rejeitar ou neutralizar as fontes de perturbação da estabilidade. Caso isto venha a verificar-se, poderá desenvolver-se um subsistema paralelo de contestação, o qual procurará, pela força ou pela violência, transformar as estruturas antes recusadas ou pôr em causa as regras do seu funcionamento. Uma outra forma de ver estas perturbações no sistema de interações poderá ser a adoção de comportamentos que a sociedade rotulará de desviantes ou de patológicos, como são por vezes os casos da delinquência juvenil, da ação dos gangues, de um grupo de não conformistas, da prostituição, da homossexualidade, da toxicodependência, amalgamados em alguns estereótipos. Pelo que acabamos de referir, podemos considerar um sistema grupal como um círculo de retroalimentação, uma vez que o comportamento de cada elemento afeta o do outro e, por sua vez, o contexto que caracteriza o sistema no seu todo, por certo, afetará cada um dos sujeitos individualmente. No caso de um sistema complexo e aberto, o input pode ampliar a entrada de fluxos de informação e, por isso, provocar a mudança, ou pode diminuir a entrada de fluxos para manter a estabilidade, de acordo com os mecanismos retroalimentadores negativos. Mas nesta situação pode igualmente acontecer que um elemento do grupo com comportamento considerado desviante seja essencial para garantir a estabilidade do próprio sistema, grupal ou outro. Se assim for, estaremos perante um sistema dependente de um fator que, apesar de perturbador, é fundamental para manter a sua coesão e estabilidade. Do que se disse, há a reter a ideia de que, neste quadro, um sistema grupal tanto pode perder o seu equilíbrio pelo excesso de informação como pela falta dela. As retroalimentações positivas conduzem o sistema a um desvio das regras de funcionamento, enquanto as negativas procuram reforçar a conformidade do sistema ao padrão de funcionamento. Por esta razão, uma causa pode levar os sistemas de comunicação a diferentes comportamentos, enquanto diferentes causas podem produzir num só sistema o mesmo efeito. A isto, a teoria dos sistemas designa princípio da equifinalidade. Ou seja, os padrões de interação num qualquer grupo não se constroem todos da mesma forma e não obedecem todos às mesmas causas, assim como a comunicação num grupo não produz em todos os seus elementos os mesmos efeitos. O papel da sociologia neste processo é determinar a estrutura dos comportamentos sociais, bem como os fatores contextuais que presidem à padronização das interações e da comunicação, bem como, ao contrário, da procura de relações de causa e efeito. Por isso, estejamos ou não a referir-nos a padrões de comunicação ou a sistemas de interação, sobreleva-se desta abordagem a dimensão social do grupo e do indivíduo, visto que a mesma diz respeito, por um lado, a fenómenos que se repetem e, por outro, a fenómenos que são comuns a vários indivíduos, logo passível de uma análise sociológica. Gostou desta temática? Espero que sim. Então, para poder receber automaticamente os avisos de novos conteúdos, subscreva agora mesmo este canal e coloque nele um like para que outros também tenham acesso a eles. Ver-nos-emos em breve.